Falar um pouco sobre a paz, né? Então, a busca da paz, né? Aquilo que a gente busca todo dia, almeja todas as horas, o tempo inteiro. Ai, que negócio difícil é encontrar paz, né? Difícil. Mas aí eu tenho uma triste notícia: a gente não encontra paz. É só o ideal só, né? A paz, ela não... A ideia de paz, né? Se a gente olhar para a história humana, né? Desde quando a gente tem os primeiros registros, desde antes de Jesus Cristo, né? Nós só temos 30 anos de paz no mundo. Então, olha só, desde quando existe a humanidade, só 30 anos de paz no mundo, né? Então, a paz, ela é meio que é algo utópico, né? Então, quando a gente pensa em paz, que tipo de paz que a gente está pensando, né? Ou buscando, né? Porque geralmente a gente pensa assim, né? As pessoas me tiram minha paz, meus netos, meus filhos, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros, enfim, né? Não tenho paz na minha vida. Tem gente que fala assim, né? Que não tem paz na vida, né? Já vai dormir irritado e já acorda irritado, né? Ou se não vai dormir irritado, acorda irritado, vai dormir no pensamento, ai que dia difícil. Então, assim, se a gente parar para pensar, né? A gente fala muito de querer a paz, desse estado, né, de paz, mas como que é esse estado de paz, né? O que é a paz, né? Eu acho que nem quando a pessoa morre ela está em paz, né? E ainda vai ter um monte de gente falando mal dela. Mas então, às vezes a gente fica, né? Porque eu nunca ouvi ninguém falar mal do morto, né? Mas tem umas pessoas que falam, né? Então, geralmente nem a pessoa que morre tem paz. Então, é difícil se a gente parar para pensar, né? Claro que estou brincando, mas se a gente parar para pensar na ideia da paz, né? Aonde que se encontra essa paz, né? Na verdade, né? O mundo, ele é do jeito que ele é, como sempre foi. Então ele é assim hoje, ele foi assim ontem, anteontem, e lá para trás sempre foi desse mesmo jeito, desse mesmo formato, e vai continuar sendo do mesmo jeito, no mesmo formato. As pessoas brigando, entrando em conflito, né, desmerecendo as outras, deixando as outras tristes, ou nós tristes por causa de alguma situação que o outro fez, ou qualquer outra situação que seja que vai levar a gente para um campo que não está dentro da ideia da paz. Aí se você fala assim, mas se eu estou nessa vida para não ter paz, eu estou lascado, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Mas ela é importante, né? Acho que o importante é o seguinte, é entender o quê? Que tudo aquilo que te tira a sua paz é o seu grande mestre para te ensinar a ter paz, né? Então, aquelas pessoas que são as pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que são as mais complicadas, são aquelas pessoas que vão te ensinar de alguma forma a ter paz, né? Então, a ideia, né, de paz, ela não é uma ideia externa. Então, eu vejo o mundo, eu falei, né, o mundo ele é do jeito que é, como sempre foi. Se você pegar um caderninho hoje, olhar para as pessoas, olhar como que a sociedade está andando, e escrever certas previsões, estou falando sério, você pode escrever 10 previsões do futuro, seja num contexto humano mais amplo, seja num contexto social menor, né? Então, dessas 10 previsões que você fizer, se você fizer uma análise bem da sociedade como ela é hoje, egoísta, individualista, violenta, sem respeito, né? Se você fizer umas 10 previsões dentro desse contexto, pelo menos umas 8 eu acredito que você acerte daqui 10, 20 anos. Mas eu não vou estar mais nem aqui, então aí você vai ficar famoso, né? Aí vão falar, tá vendo? Fez 10 previsões, acertou 8, né? Mas por que essas pessoas que nem Nostradamus, até mesmo Jesus Cristo, né? Dentro do seu olhar, dentro da sua sabedoria, porque eles entenderam que a sociedade ela não muda, ela continua sendo o que? Ela vai continuar sendo violenta, egoísta, gananciosa, em qualquer época da vida. Então é fácil você falar que daqui de 10, 20 anos
uma grande nação vai pegar e invadir uma outra em busca dos seus recursos e tal. Por quê? Porque a gente já consegue ter um olhar que a humanidade está em conflito permanente, né? Isso é da condição humana. Só que essa paz que a gente fala, que a gente vê nas escrituras, que a gente vê os santos falando, que a gente vê Jesus, Deus e Buda e todo mundo falando, é um outro tipo de paz. Não é essa paz que ela é utópica, né? Que eu vou alcançá-la um dia, né? Isso aí é muito utopia, né? A gente acreditar. Pô, Jesus Cristo veio, ensinou o caminho, falou da forma mais simples possível, para que todo mundo pudesse entender, e mesmo assim ninguém encontrou a paz. Eu acho que ele deixou o pessoal mais confuso do que entendido. Aí quando você fala assim, mas Jesus, mas eu não sou Jesus. Só Jesus pode ter paz, mas ninguém pode, né? Mas a paz que a gente tem que procurar, né, é uma paz interior, ela interna, né? Então, quando eu falei assim, que as pessoas que estão ao nosso redor são nossos mestres para nos ensinar o caminho da paz, é uma verdade, né? Mas para que isso aconteça, eu tenho que silenciar a minha mente, eu tenho que silenciar meu corpo, eu tenho que ser uma pessoa mais silenciosa, eu tenho que ser uma pessoa com mais compaixão, né? Com mais amor ao próximo e principalmente com mais amor a mim mesmo, né? Não é eu me calar e guardar, mas é eu olhar para o outro e entender que o outro está doente, não eu, né? Porque às vezes a pessoa que está violenta, a violência, ela é uma doença, não datada, não prescrita por um médico, mas ela é uma doença social, né? Então hoje tudo é briga, tudo é confronto, tudo é discussão, né? Você não pode ter uma opinião contrária ao outro, que já vão discutir com você. Eu não falo de política. Às vezes as pessoas não falam de política por medo de falar de política por causa do outro. Eu fico quieto, né? Então às vezes você não vai dar uma opinião contrária porque... E às vezes é melhor mesmo se você ficar quieto, porque as pessoas, muitas vezes, elas são copos cheios, né? O que é o copo cheio? O copo cheio não cabe mais nada. Você vai colocar água ali e vai transbordar. Então é um momento que a pessoa sai da calmaria dela, né? Então, se você é um copo sempre raso, ali pela metade, você é uma pessoa mais observadora. Estar em paz é compreender que o mundo é do jeito que ele é, violento, egoísta, nojento, raivoso, conflituoso, né? As pessoas são assim, né? Eu vou dar um exemplo no trânsito, né? Se as pessoas tivessem, uma época falada de armar a sociedade, né? Das pessoas terem armas em suas casas. Eu fiquei pensando, eu sou contra, né? Eu sou contra não porque eu acho que a pessoa não possa se defender, mas eu sou contra porque as pessoas, principalmente no nosso país, né, não têm um discernimento humano para não usar essa arma contra qualquer um, seja homem, seja mulher, seja... Né? Nós somos um país muito violento, né? Nós estamos se tornando uma sociedade muito primitiva em nossos pensamentos. Então, quando a gente pega e pensa numa sociedade armada, eu fico imaginando no trânsito. O cara deu uma fechada, vai dar um tiro no cara porque está irritado, o cara fechou ele, né? Às vezes a pessoa me fecha, eu fico olhando assim, filho, graças a Deus, né? Graças a Deus que não bateu, né? Ou o motoqueiro está vindo pela minha direita, eu estou olhando para a esquerda, aí de repente eu me assusto, graças a Deus, né? Não derrubei ele. Então, agora se fosse em outra situação, o cara já ia gritar, seu filho do não sei do que e tudo mais, se tivesse uma arma já ia dar um tiro, né? Então, a gente vive uma sociedade que ela não migra para uma situação de paz, ela migra para uma situação de conflito. Eu, como pessoa, quando eu entendo isso, as pessoas estão vivendo esses conflitos, eu não vou trabalhar a paz no outro, eu vou trabalhar a paz em mim, né? Então, eu compreendendo que o outro age da forma que age, porque ele é como é, para mim fica mais fácil trabalhar essa calmaria. Então, quando a pessoa vem cheia de violência na palavra, cheia de grito, cheia de... né? Eu olho para aquela situação e não me deixo levar pela situação. Mas é muito difícil
difícil, Jesus, eu não consigo fazer isso, eu não tenho sangue de barata. Então tenha sangue de lesma, né? Né? Porque é ter calmaria, né? Eu não conheço ninguém mais calmo do que uma lesma, né? A lesma está ali no caminho dela e vai embora, né? Então tenha uma calmaria ali, só laço, né? Tem aquela calmaria ali que seja aquela calmaria que seja para você, o que o outro está fazendo, como o outro está fazendo, aquilo que ele está implicando com você é dele, né? E se no máximo eu falar assim, ó, no momento que você estiver mais calmo, nós vamos conversar, agora não, né? Porque a pessoa vem irritada, ela quer tirar, ela já está sem paz, né? Aí ela vem com o tinhoso no corpo, né? E ela quer colocar o tinhoso no seu corpo também, e às vezes você permite, né? E quando você permite, aí é duas pessoas entrando em conflito onde não há paz. Então a ideia de paz é uma coisa interna, é eu compreender o mundo e as pessoas como elas são, né? E dentro dessa compreensão, ter a calmaria interna para esperar aquela tempestade toda passar. Essa é a paz que os livros sagrados falam, os personagens sagrados falam, né? Que você tem que buscar uma paz interna, né? Onde você olha para o outro com compaixão, não com desprezo, não com ódio, não com menosprezo, né? E compreender que aquela pessoa, naquele momento, ela está em sofrimento. É aquele momento. E o sofrimento dela, ela quer passar para você. É só você não aceitar. Olha com calma e espera ela se acalmar, né? Porque às vezes as palavras que você vai ter dali para frente, com aquelas pessoas, seja quem for, no trânsito, eu já bati no carro das pessoas algumas vezes, né? Geralmente quando eu estou cansado, desatento e tal, acho que umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, né? Eu já sabia que eu estava errado. Eu já desci pedindo desculpa. A pessoa já desceu toda nervosona e tal, né? E a última foi com um motoqueiro. Eu não vi, eu não sei se foi minha culpa ou não, mas eu estava cansado. Ele veio tão rápido que quando eu embiquei para entrar, ele bateu no meu para-choque. Eu falei, meu Deus, o cara perdeu a perna. Primeira coisa que eu pensei, perdeu a perna. Aí eu já desci já pedindo desculpa, né? Então assim, a gente assume também os nossos atos. E mesmo quando às vezes alguém bate em mim, eu vou lá e pergunto se está tudo bem. Eu não desço já brigando com o cara. Eu não acho que ninguém sai de casa querendo atropelar alguém. Eu não acho que ninguém sai de casa querendo bater no carro do outro. Eu acho que são acidentes, o nome já está, acidente. Mas é como a gente vai tratar aquele momento que vai levar nós ao próximo momento. Sim, a gente tem pressa, a gente precisa resolver as coisas, né? A gente precisa organizar alguma coisa que às vezes o tempo está tão curto que uma batida de carro vai fazer você perder muito tempo. Mas às vezes o tempo que você vai perder fazendo a calmaria acontecer, evita-se de perder uma vida, né? Então uma pessoa te dá um tiro, te atropelar literalmente, né? E lá os dois se espancam por causa de qualquer coisa. Então a gente, essa paz é o nosso olhar para fora, mas com um cuidado interno. É trabalhar a nossa parte interna, né? É simples? Nada é simples, gente. A gente está nessa vida para o bicho pegar, né? Então ou você vai aprender ou você vai descambar. Não tem outra situação, né? Então, eu não vi nenhuma parte lá do Novo Testamento, né, de Jesus Cristo falando que a vida vai ser maravilhosa, né? Não vai, gente. É os desafios que a gente vai passar ao longo da nossa vida. Com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que estão no nosso entorno, com as pessoas que a gente trabalha. E esse movimento todo é o que nos faz crescer espiritualmente, é o que nos faz crescer como pessoas, mas principalmente, né, é como eu vou transitar na vida de uma forma mais calma, para que eu possa ter paz, né? A paz, ela não é tangível, você não chega nela, você não vai encontrar, nem na hora que você dorme, muitas vezes, às vezes tem pesadelo, então você não está tendo paz, né? Então, a gente tem que realmente pensar em que eu tenho que ser a fonte da paz, mas essa fonte da paz tem que estar aqui dentro. Então o que eu carrego dentro de mim, no meu coração, na minha mente, é aquilo que eu vou transmitir para fora. Se eu sou uma pessoa reativa a qualquer coisa, eu vou arrumar só conflitos, né? Se eu sou o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa, só vou arrumar conflito. Agora, se eu sou a pessoa que resolve conflitos,
Não dos outros, dos nossos. Dos outros, o problema é deles, né? Dos nossos. Então, quando chega alguma coisa, eu tenho que ter a calma necessária para poder resolver aquilo. E muitas vezes você não resolve. A coisa vai se acalmar, vai passar e cada um vai para o seu lugar. Então, é conforme a gente vai trabalhando, né, os percursos da vida, né? Então, a gente às vezes passa por algumas situações e fala assim, não estou vivendo isso, né? Alguém está xingando a gente. E sabe o que leva as pessoas ao conflito? É o ego. Porque alguém vem e te ofende e você não aceita ser ofendido. Ah, mas eu vou ter que aceitar ser ofendido? Não. Eu tenho que aceitar a verdade. Eu falo isso muito com meu filho, né? Meu filho arrumou uma confusão na escola, né? Eu não sei até que ponto ele estava certo ou não, mas ele se tornou errado, né? Ele arrumou uma confusão na escola e foi reclamar para a direção da escola, né? Até então ele estava certo, porque o menino que ele arrumou confusão tinha xingado ele, xingou a mãe dele e tal, e ele foi reportar para o diretor. Só que aí o diretor vai fazer o quê? Vai investigar a história. Só está ouvindo um lado, né? Tem que investigar outro. Só que ele também xingou. Aí alguém me falou, mas ele fez isso. Então assim, eu falei para ele, tá vendo? Se você tivesse ficado quieto e aceitado e ido falar com o diretor, ninguém ia poder falar que você falou nada, mas você foi reativo, você reagiu. Aí você se sentiu ofendido e foi lá pedir ajuda. Só que aí a sua ajuda já não tinha mais valor, porque você também já tinha feito a mesma coisa que o outro, né? Então, é a forma como a gente vai lidar com as situações que vão se aparecer na nossa frente. Vai ser sempre fácil? Não. A gente sempre tem que estar atento, né? Você tem que estar sempre atento com tudo que está acontecendo ao seu redor, né? E mesmo que você não esteja atento, quando acontecer, gente, olha, a melhor coisa é você parar para pensar. Para e pensa no que responder. Porque qualquer resposta pode ser usada contra você, ou qualquer resposta vai ser munição contra você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito de citar Jesus, porque eu leio várias coisas assim lá no Novo Testamento, e eu acho que ele era espetacular com a forma como a qual ele lidava com as coisas, né? Esse negócio de você dar um tempo e pensar, né? Ele fez isso e ficou muito evidente ali naquela parte onde levam, acho que a Maria Madalena, o pessoal queria apedrejar ela pelo adultério, e levam até ela e perguntam, mestre, na lei de Abraão, né, as mulheres adúlteras, elas são apedrejadas até a morte. Você vai negar a lei de Abraão? Se ele negasse a lei de Abraão, ele seria apedrejado junto com ela, porque as leis eram sagradas, né? Aí ele foi muito inteligente ali naquele momento, né? O que ele fez? Né? Ele poderia já dar uma resposta assim, já na lata. Mas como ele sabia que existia ali uma pegadinha, ele se abaixa. Pode ler, tá desse jeito lá no Novo Testamento. Ele se abaixa e começa a escrever no chão, né? Ele não fala nada. E aí perguntam novamente. Quando perguntam, foi o tempo dele pensar o que responder. E aí ele levanta e diz, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Então, às vezes a gente é reativo. A pessoa, fulano, e você vai no calor da coisa, né? Nós temos que ser cuidadosos, né? Então, as pessoas, elas estão num momento de fúria e de raiva, então elas vão usar tudo e qualquer coisa contra você. Então é importante que a gente tenha esse momento de paz, esse momento de calma, mesmo diante da tempestade. Você tem que me dar uma resposta. Não, ninguém tem que dar uma resposta de nada, né? Peça um dia para pensar, peça 2, peça 3, te dou a resposta em algum outro momento. É importante dar a resposta, né? Então te dou uma resposta em outro momento. E às vezes você vai dar a resposta, você fala com a pessoa, lembra do que nós conversamos, daquela situação? Deixa pra lá, não quero nem saber disso. Então, é importante a gente não ser reacionário, né? Não ter reatividade a qualquer coisa que acontece na rua ou com as pessoas ao nosso redor, para que a gente evite conflitos desnecessários, que a gente possa, né, vivenciar momentos de paz interna, né? Esses dias eu estava indo para a escola, né,
no momento eu estava indo para a escola. E a gente é jovem, a gente é meio doido, faz um monte de bobagem, né? E vive enrolado com conflito, com mentira, com problema e tal. E aí quando a gente sai começa ali a fazer essas faxinas, né? Em geral, na nossa mente, né? Aí é um momento de silêncio, né? Aí minha mente ela é muito astuta, né? Ela falou assim, minha mente falando comigo, hein? Ela, tá muito calma a sua vida. Que coisa chata. Não, mas é a mente falando, né? Tipo assim, ela não disse o que ela queria, mas ela induziu o pensamento assim, você deveria fazer alguma coisa assim para dar uma animada na sua vida, né? Porque quando você está num momento de estresse, conflito, e problema, e mentira, e enganação, e essas coisas todas, né? A sua mente está naquele momento de loucura mesmo, né? Pensando em várias coisas e tal. E quando isso acaba, né? Quando você não tem mais essas situações, aí a sua mente fala assim, ei, vida chata. Mas ela fica, não é que ela fica chata, é que você não tem mais conflito, você está num momento de tranquilidade. Você consegue dormir em paz, né? Então, esse dormir em paz é um processo muito longo, mas ele não tem nada a ver com as pessoas ao seu redor. Às vezes vai ter um monte de gente querendo te agredir, mentindo, caluniando, falando mal da sua vida, mas você vai estar tão em paz interior consigo mesmo, que nada disso faz diferença, né? Nada disso. As pessoas podem olhar para você, apontar, tá bom, que falem, que digam, caminho que segue. Então, hoje nós falamos sobre a paz. A ideia é trabalhar a paz interna, não é a paz exterior. Ninguém vem nesse mundo até hoje para trazer paz para todo mundo. Impossível, né? Mas é possível, se cada um trabalha a sua paz, é possível existir um momento de paz verdadeiro, né? Então, a ideia de paz é essa, uma coisa internalizada e que pode ser trabalhada no dia após dia. Fechou? Então é isso aí, gente. E a tia Elisângela vai dar